Hello, guys. Good afternoon. Hi, Eros. Gabriel Garcia, Gabriel Filho, Amanda, Arthur, Ana Sofia, João e o Eros. Ok, gente, vamos lá, começando. Então, a nossa aula. Hoje, nós vamos lá para a página 130. Página 130. Hi, Bruna. Nós já estudamos esse conteúdo no capítulo anterior. Se vocês observarem lá na página 118, nós vimos o present simple, ok? Present simple. Página 130, present simple, in question and short answer. And page 138, página 138, present simple question words. Todos esses capítulos aqui, nós vamos ver o mesmo conteúdo, que é o present simple, que nós já estudamos na semana passada, e hoje nós vamos estudar na forma interrogativa ali, fazendo perguntas com as question words, correto? E já vou passar para vocês ali compartilhar com vocês o livro para nós começarmos, ok? Só um minutinho. Não consigo enxergar aqui, gente. Página 130 está aparecendo ali para vocês, ok? Present simple. Here. O present simple conta com um verbo auxiliar que é utilizado para fazer perguntas. Esse verbo auxiliar é o do, que assume a forma does na terceira pessoa do singular. Só utilizamos o does em he, she, it. I, we, you e they, nós usamos do, correto? Do. E he, she, it, nós usamos does, correto? Na forma interrogativa, o verbo auxiliar, ele inicia a frase, a pergunta, seguido pelo sujeito e depois pelo verbo em sua base form. Observem aqui a forma como vem a sequência numa forma interrogativa. Né? Vem o do ou o does, depois o sujeito, o verbo, depois na base form, na forma básica dele, depois o complemento, correto? É dessa forma aqui que aparece ali a sequência, né, para nós utilizarmos o do or does no início, ao se fazer uma pergunta, correto? Então, nós temos aqui a forma afirmativa, né, vemos ali na tabela a seguir, eu vou ler aqui pelo meu livro, gente. No final da aula eu explico por quê ali para vocês, ok? Problema de óculos, ok, gente? Affirmative form, they drive to work every day, correto? Aqui na forma afirmativa se escreve assim, they drive to work every day. Interrogative form fica, do they drive to work every day? E short answer fica yes, they do. Nós vamos responder yes or no, né, na short answer aqui, com o pronome que inicia aqui, o pronome que temos aqui na oração, e depois o do or does, correto? Então fica affirmative form, they drive to work every day. Interrogative form, do they drive to work every day? Short answer, yes, they do, ok? Então ali eles dirigem para o trabalho, né, todos os dias.
ou eles dirigem para o trabalho todos os dias. E aqui um outro exemplo. Lee and I don't iron our clothes. Na forma afirmativa. Interrogative form. Do you and Lee iron your clothes? Do you and Lee iron your clothes? No, we don't. We aqui é o pronome que substitui nós, correto? Que nós substitui aqui you, Lee and I. Lee and I, correto? Então aqui utilizamos we, Lee e eu, certo? Não passamos nossas roupas. Lee e eu não passamos nossas roupas, correto? Other example, she walks to school. She walks to school. Ela caminha para a escola. Does she walk to school? Ela caminha para a escola. Yes, she does. Correto? Olha ali a forma como está para escrevermos na forma interrogativa, a forma afirmativa desse jeito aqui. E observem que nós estudamos a semana passada. He, she, it, no present simple, acrescentamos o S a alguns verbos e temos uma outra regrinha ali que às vezes acrescentamos ES, correto? Então aqui, por ser terceira pessoa, she walks, ok? Se fosse you walk, ok? Não precisaria de colocarmos aqui o S. Does she walk to school? Yes, she does. Kevin doesn't take the bus to school. Affirmative form. And interrogative form, does Kevin take the bus to school? No, he doesn't. Ok? Então, ele está dizendo se o Kevin, ele não pegou o ônibus, não pega o ônibus para ir para a escola, pegar no sentido de ir de ônibus, correto? Não é pegar o ônibus, tá certo? Certo, gente? Então, ali, como que nós fazemos, então, para utilizarmos o do and does? Na forma interrogativa, ele vem no início da oração. Do they drive to work every day? E o does também vem no início da oração. Does she walk to school? Ok? Sempre nessa sequência que nós temos aqui. Do or does. Depois vem o sujeito da oração. Vem o verbo na forma, na base form dele aqui, ó, to work. Temos aqui o work, que é a forma básica dele. Walk. Aqui, iron. Aqui, take. Isso, yes, yes. And short answers, você vai responder yes or no. Sim ou não. Se você responder que sim, yes, they don't, they do. Or no, we don't. We do not, né? Seria ali, mas na forma abreviada, don't, ok? Agora, eu vou passar para vocês na outra página, que é a continuação desse exercício, desse mesmo assunto, página 138. Here. Present simple question words. No capítulo anterior, acabamos de olhar, você aprendeu a construir perguntas usando o present simple. Agora você vai aprender a fazer outro tipo de pergunta com esse tempo verbal, utilizando as question words. As question words são essas daqui. What, when, where, why, who e how. Vocês já conhecem, nós já estudamos elas separadamente, correto? Com essas palavras interrogativas, você pode obter informações específicas. Geralmente, elas são colocadas antes do verbo auxiliar. Então, aqui, para nós utilizarmos as question words, olha aqui como que ela vai ficar. Vocês viram que no capítulo anterior, nós estudamos ali que colocamos para fazer uma pergunta do no início, depois o sujeito e o verbo na forma básica, correto? Então, aqui, quando utilizamos as question words, nós colocamos elas no início da oração e depois o do ou o does, correto? Do or does. Aqui nós temos ok. What significa ok. What do you want? O que você quer?
What do you want? Quando é pela palavrinha when. When does he leave? When does he leave? Quando ele sai? Correto? Ok. And where? Where significa onde. Where does she live? Where does she live? Onde ela mora? E aqui o why significa por quê. Why? Why do they come home late? Why do they come home late? Por que eles voltam para casa tarde? E who significa quem. Who does he like? Aí nós vamos colocar aqui de quem ele gosta, correto? E how significa como. How do you go to school? How do you go to school? Né? Como você vai para a escola? Então, ali, gente, quando utilizamos as question words, nós usamos antes do, né? Do or does, e depois o sujeito da oração, e depois, sim, o verbo principal. Ok? Então, aqui, para se fazer uma pergunta usando question words. Observem que na página, no anterior, nós utilizamos apenas o do, certo? Ali na página anterior, temos lá, does she walk to school? Você caminha, né? Ela caminha para a escola? Ela vai caminhando para a escola? Então, aqui, nós vamos perguntar por quê, né? Se nós perguntarmos why, né? Does she walk to school? Por que ela vai caminhando para a escola, certo? Então, ali, quando utilizamos essas question words, nós temos ali algumas informações específicas, correto? Então, só lembrando da sequência aqui, quando se utiliza no present simple, as question words. Primeiro a question word, depois o do or does, ok? Depois o sujeito e depois o verbo principal. Correto? Vou voltar agora para a página anterior para nós fazermos os exercícios ali. Ok. Isso. Aí nós temos ali exercise number 1, read the dialogues below and underline the correct options. Então, ali nós vamos ler o diálogo abaixo e sublinhar ali a opção correta, ok? First, do you walk or bike to places? Do you walk or bike to places? Né? Você vai a pé ou vai de bicicleta para os lugares? Yes, I do. Eu vou de bicicleta ou a pé para os lugares, correto? Does Joan live in places public in and operation? Então, ali nós temos no, she doesn't, né? O Joan, ele deixa os aparelhos ligados e funcionando? No, ele não, ela, né? Joan, aqui é uma mulher. No, she doesn't. Não, ela não deixa. Correto? A outra frase. Do you live in places plugged in an operation? No, I don't. Você deixa os aparelhos conectados e funcionando? Não, eu não deixo. Correto? A resposta seria. Does Kyle walk or bike to places? Yes, he does. Então, ele está perguntando se a Kyla ela vai a pé ou de bicicleta aos lugares. Sim, ela vai. Ok? Letter A. Questions in present simple started with the main verb, auxiliary verb or subject. Então, ali as perguntas no presente simples, elas começam com o verbo principal, com o verbo auxiliar ou com o sujeito. O verbo auxiliar, correto? Se vocês observarem, aqui do é o verbo auxiliar. Ok? Letter B. Questions with he, she, and it start with do or does. Né? As questões
com he, she, it, começa com do ou does. Com does. Na terceira pessoa do singular, sempre utilizamos does, ok? He, she, it. Letter C, question with I, you, we, and they start with do or does. Né? Quando as perguntas elas começam com eu, né? I, you, we, and they, que são os pronomes ali quando nós conjugamos os verbos, eles começam com do. Lembrando só que he, she, it, nós usamos does, I, you, we, and they, nós usamos do, ok? And letter D, in questions, the main verb is used with or without S or ES. Então, ali, se nós observarmos nas questões, nas perguntas, o verbo principal é usado com ou sem S ou ES, igual o present simple, que nós estudamos anteriormente ali. Então, aqui, quando utilizamos o do, o does, que temos ali o verbo auxiliar, o verbo principal, se vocês observarem aqui, ele vem sem o S ou ES, ele não é acrescentado de oh, very well. Eros. Muito bem. Já fez ali, né? Very well. Eros. And letter E, short answers use yes, no, plus subjective pronoun, followed by the auxiliary verb or main verb, né? Então, ali, em respostas curtas, usa yes or no, sim e não. O pronome, que funciona como sujeito, seguido por o verbo auxiliar ou por o verbo principal. Verbo auxiliar, correto? O verbo auxiliar. Exercise number 2, other page here. And exercise number 2 says, complete with do, does, don't, or doesn't. Aqui, do e does, don't é do not, né? Não, e doesn't. A mesma coisa aqui para a terceira pessoa do singular. Não também. O do acrescentado do not. Then practice the dialogues in pairs. No, in pairs, no. Letter A. Your grandmother hang clothes outside to dry. Então, ali nós vamos usar your grandmother. She, ela, correto? Sua avó. Então, sua avó refere-se a quem? Terceira pessoa do singular, ela. Então, por isso utilizamos does, ok? Does your grandmother hang clothes outside to dry? Yes, she does. We don't have a dryer. Então, ali está perguntando, né, se sua avó, ela pendura as roupas do lado de fora para secar. Sim, ela faz. Nós não temos uma secadora, dryer, secadora. Letter B, you usually check your sink and toilet for water leaks. E aqui está, nós já temos o pronome you. Se temos you aqui, nós vamos usar do, ok? Do you usually check your sink and toilet for water leaks? Ali está dizendo se você costuma verificar se há vazamentos de água na pia ou no vaso sanitário. No, I don't. Não, eu não verifico. That's a good idea. É uma ótima ideia. Essa é uma ótima ideia. Letter C, your children. Aqui está no plural, terceira pessoa do plural, your children. Então, se temos a terceira pessoa do plural, então vamos usar do. Do your children turn off the lights, video games, and televisions when they are not used then? No, they don't. I always tell them to. Ok? Então, ali ele está perguntando se seus filhos desligam, né, as luzes, os videogames e televisão quando eles não estão assistindo. Não, eles não desligam. E I always tell them to. Eu sempre digo para eles, para desligar, correto? In letter D, your brother, seu irmão, ele, terceira pessoa do singular. Então, se temos aqui terceira pessoa do singular, nós vamos usar does, ok?
Does your brother always use the stairs instead of the elevator? Yes, he does. We were on the 20th floor. That's amazing. Então, aqui está perguntando, né, se o seu irmão, ele sempre usa as escadas em vez do elevador? Sim, ele sempre usa. Nós estamos no 20º andar. Isso é incrível. That's amazing. Isso é incrível. Ok? Então, aqui usamos does, porque nós temos aqui terceira pessoa do singular, ele, he, ok? E aqui já temos o he, então usamos does, ok? Em letter E, we, olha aqui, já temos o pronome aqui, we, primeira pessoa do plural, então nós utilizamos do. Do we iron all our bath towels and bath sheets? Yes, we do. Why? Is that a problem? Então, ali, porque não é. Passamos todas nossas toalhas de banho e lençóis. Nós passamos todas nossas toalhas de banho e lençóis. Sim, nós passamos. Por quê? Isso é um problema? Ok? Então, aqui utilizamos do, porque nós temos we, primeira pessoa do plural. E em letter F, she, olha aqui, she, terceira pessoa do singular. Se temos ali terceira pessoa do singular, utilizamos does, ok? Does she drive to work by herself? No, she doesn't. She usually gives two of her colleagues a ride. Então, aqui está perguntando se ela dirige para o trabalho sozinha. Não, ela não dirige. Então, ela geralmente dá carona para dois colegas ou duas colegas dela. Ok? Exercise number 3. Exercise number 3. Put the words in the correct order to form questions. Then, answer the questions with information about you. Aqui nós temos, apenas vamos colocar as palavras na ordem correta da oração. Take, do, public transportation in you. Do you take public transportation? Você usa transporte público? Yes, I do, or no, I don't. Então, ali é uma informação sobre você, ok? With information about you. Então, você vai responder yes, I do, or no, I don't. Do you take public transportation? No, I don't. I'm Teacher Cleide, ok? Eu não uso transporte público aqui na nossa cidade. Então, eu responderia no, I don't, ok? And letter B, use, you, do, summer, are conditioned in D. Como ficaria então a pergunta? Do you use air conditioning in the summer? Yes, I do. No, I don't. Você usa o ar-condicionado no verão, quando esses dias que está muito quente, impossível ficar sem, né? Então, aqui, yes, I do, or no, I don't. And letter C, do I heater winter you in the use? Do you use a heater in the winter? Você usa o aquecedor no inverno? Aqui nas nossas casas, geralmente para a nossa cidade aqui, nós não temos aquecedores, porque nós temos mais tempo de calor do que de frio, correto? Yes, I do. No, I don't. Ok? Então, você vai responder se sim ou não. And letter C, recycle your, you, do, garbage. Aqui nós temos, então a oração vai ficar: do you recycle your garbage? Você recicla o seu lixo? Yes, I do. No, I don't. Então você vai responder se você faz ou não. Se você recicla ou não o lixo. In letter E, turn off, do your teeth, you, the water to brush. Então a oração vai ficar: do you turn off the water to brush your teeth? Ok? Do you
turn off the water to brush your teeth. Né? Você desliga a água para escovar os dentes ou ainda tem gente que fica com a torneira ligada, ok? No, I don't. Or yes, I do. Ok? Então, vocês que vão responder yes or no. Ok, guys? Let's continue. Vamos continuar. Vocês já copiaram aqui? Let me see here. One moment, please. Yes. Yes. Other student here? Oh, very well. Page, let me see, page 138. 138. One moment, please. Here. Pay attention, exercise number 1. Pay attention to this sentence from audio files and check the correct option. Where do you live? Who do you live with? Why do you come here every day? Então, ali eles estão perguntando, né? Onde você mora? Com quem você mora? Por que você vem aqui todos os dias? Ok? They are in the present simple. Elas estão no presente simples? Yes. They are in the interrogative form. Elas estão na forma interrogativa? Yes. They begin with a question word. Elas começam com uma question word, uma palavrinha que nós utilizamos para fazer perguntas? Yes. As 3 aqui são corretas. Ok? And number 2, study the chart and complete the blanks. Here. What do we want? O que nós queremos? Agora aqui, when does he or she, utilizamos aqui, he or she study. When does he study? Quando ele ou ela estuda, ok? Where do you live? Where do you live? Onde você mora? And why do they fly? Why do they fly? Porque eles voam. Por que eles voam? And who does he or she like? Dependendo aqui do verbo auxiliar que está colocado do or does, e aqui do pronome, você vai saber qual utilizar, correto? How does it work? How does it work? Como isso funciona? Ok? Então, aqui, se você observar, usamos, aqui foi colocado do, we. Aqui, does. Então, does, when does study? Quem, né? Quando ele ou ela estuda. Então, o único pronome que nós podemos colocar aqui, or subject, né? O sujeito aqui, nós colocamos he or she. Se aqui temos you, nós vamos colocar do. Aqui nós temos they, nós vamos colocar do. Aqui temos does. Who does like? Né? De quem ele gosta ou ela gosta. Então, aqui só podemos utilizar he or she. E aqui nós temos o it, então já colocamos does, ok? He, she, it, nós usamos does. Os outros demais pronomes que funcionam como sujeito da oração, nós utilizamos do, ok? Eu ainda tenho um tempinho para nós corrigirmos esse exercise number 3. Match the question to the correct answer. Letter A, why does he separate the trash? Trash aqui é o lixo, né? Porque ele separa o lixo. Why does he separate the trash? Letter A, he separates the trash for recycling. Então, ali ele separa o lixo para reciclagem. Letter B, how do students learn about trash? E aqui está falando dos estudantes, como os estudantes aprendem sobre o lixo.
Letter B, they enjoy studying science. Então, ali está falando que eles curtem, eles gostam, né, de estudarem ciências, correto? Letter C, what do they recycle? Letter C, they recycle all kinds of materials. What do they recycle? O que eles reciclam? They recycle all kinds of materials. Ok? Eles reciclam todo tipo de material. And letter D, where does the truck take the garbage? Né? Para onde, né, o caminhão leva o lixo? The truck takes the garbage to the transfer station. Né? O caminhão de lixo ele leva para uma estação de tratamento, de transferência, né, ali. And letter E, when does the garbage man collect our trash? Né? Quando o lixeiro ele coleta o nosso lixo? He collects our trash every morning. Ele coleta o nosso lixo toda manhã. Então, aqui, se você observar, present simple, collects, terceira pessoa. Aqui, como está na terceira pessoa do plural, o verbo não sofreu alteração. Ok? E nos demais, por estar na terceira pessoa do singular, então aqui foi usado o S no final do verbo. Ok? Look at the pictures, then complete the blanks using question words and the verbs in parentheses in the present simple. What does she cook every day? Por que ela cozinha todos os dias? She cooks delicious food with fresh ingredients. Então, ela cozinha deliciosas comidas com ingredientes frescos. She doesn't prepare packaged food because it produces a lot of trash. Então, ela está dizendo que ela não prepara comidas embaladas, pode ser comidas embaladas ou enlatadas, né? Porque elas produzem muito lixo. Letter B. Where does she go once a week? Né? Onde ela vai uma vez por semana? She goes to the supermarket. She doesn't use plastic bags because they are not recyclable. Então, ela vai ao supermercado, né? Onde ela vai toda semana, ela vai ao supermercado. Ela não usa sacolas plásticas porque elas não são recicláveis, ok? Então, de acordo com o pronome, o sujeito que nós temos aqui, nós usamos do or does. E de acordo com a pergunta que você quer fazer, você vai saber qual question word você vai estar utilizando. And letter C, why does he have his own water bottle? Because he refills it many times during his exercise at the gym. Então, por que ele tem a sua própria garrafa de água? Porque ele recarrega, né, ele reabastece muitas vezes durante seus exercícios na academia. Ok. Ok, guys. Eu sei que a minha aula já está bem no finalzinho. Nós não temos mais tempo agora. Não sei se todos vocês terminaram de copiar. Mas é pouca coisa para copiar, né? Eu acredito que vocês tenham conseguido. Ok? Finish? Oh, very well. One moment, please.